Bom, e será lançado hoje à noite na casa de José Américo, aqui na capital, o livro Os 100 Anos de Ivan Bichara, Inéditos. A obra reúne crônicas, artigos e ensaios escritos pelo ex-governador da Paraíba. E a gente conversa agora sobre esse trabalho com um dos integrantes da comissão que fez o livro, o professor Francelino Soares. Professor, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Correio Debate. Uma obra aí, como a gente falou, que foi um grande trabalho, né? De uma equipe que trabalhou justamente reunindo todos esses documentos. Boa tarde, Simon. Boa tarde, ouvintes. Eu saúdo inicialmente a família de Ivan Bichara, que deve estar pela cidade, Dona Miss, os filhos. Mas sobre a sua pergunta, a Academia Paraibana de Letras, na pessoa de Gonzaga Rodrigues e do presidente Damião Ramos Cavalcante, com a assessoria do tabelião Germano Toscano de Brito, recolheu na imprensa local e de fora, e alhures, alguns escritos de Ivan Bichara que nunca haviam sido publicados em livro. Então resolveram, por isso que a gente deu o título a esse livro de Inéditos. São textos inéditos, escritos evidentemente por Ivan Bichara, cujo centenário de nascimento a gente está comemorando agora. Isso é um evento que faz parte da homenagem... celebração, né? Celebração, que já começou há uns dias, em Brasília, Cajazeiras e Guarabira. Então hoje à noite, 18h30, será lançado na Fundação Carlos Américo. É um trabalho organizado pela Academia, com a supervisão de Gonzaga Rodrigues, são textos inéditos de Ivan Bichara. Bom, inclusive, para quem não conhece, como o senhor falou, 100 anos de nascimento. Foi um político extremamente importante para o nosso estado, né? Ele tem justamente essas vertentes, política e na literatura. O que nós tentamos fazer, inclusive com o apoio da Prefeitura Municipal de Cajazeiras, onde Ivan nasceu, Cajazeiras, resgatar, nesses 100 anos, a lembrança, a memória de Ivan Bichara. Ele ficou, de certa forma, desconhecido, quer dizer, o povo desconhece. E a gente tem essa preocupação de resgatar a imagem de Ivan, ex-governador, não só com o lançamento desta obra hoje, mas com duas futuras obras que eu pretendo lançar em Cajazeiras no mês de agosto, que é o mês da cidade, e cujas obras, uma delas, seria uma espécie de cartilha. Estes, sim, são depoimentos passados e atuais sobre quem foi Ivan Bichara, no intuito de resgatar a imagem deste cidadão, filho de Cajazeiras, filho da Paraíba, mas que foi teve uma representação muito grande na política nacional. Exatamente. Foi governador do estado, foi deputado estadual, federal. Deputado federal, etc. Muita função pública, mas nós resgatamos neste próximo livro, Depoimentos, a figura do cidadão, o homem político e o escritor. São três facetas importantes que fazem de Ivan Bichara um mítico, um ícone da nossa cultura. Falando da parte literária dele, inclusive ele tem alguns livros publicados em 3 romances e ele gostava justamente de remeter um pouquinho da infância dele lá em Cajazeiras, né? O que acontece, Simon, é o seguinte, Ivan, se não tivesse sido político, enveredado pela política, que foi quase forçado naquela época do governo militar, etc. Ele enquadraram-no para ser governador da Paraíba, ele teria prosseguido na literatura e seria um elemento tão importante. Eu o acho importante, mas ele seria tão reconhecido, eu retifico o nome, como Graciliano Ramos, como Zé Américo de Almeida, como Zé Lins do Rego, como Raquel de Queiroz, entendido? Porque ele foi um romancista de mãos cheias. Só que o espaço, o intertempo dele como governador, o impediu de se dedicar mais à literatura. É tanto que ele tem 3 romances extremamente importantes, reconhecidos pela crônica nacional, inclusive por Carlos Drummond de Andrade, Antônio Carlos Vilaça. São 3 romances importantíssimos e só tiveram fluxo depois que ele deixou o governo, que começou a trabalhar em cima disso. E se houver tempo ou disposição, eu mostraria a você, para quem não conhece, esses 3 romances, se a gente pudesse... São os 3 dele? São 3 romances dele, pela sequência. O primeiro dele, Carcará. Este é um resgate, em parte, ficção, mas baseado na história de Cajazeiras. Este eu quero reeditar agora em agosto. Vou reeditar agora em agosto. O segundo romance dele é Tempo de Solidão, que é uma história de amor da época. Apresenta ali para a câmera 3, por favor, professor. Bom, Isso. É o segundo romance, O Tempo de Servidão, que é uma história de amor que é encaixada no período da ditadura Vargas, muito importante. Quer dizer, todos eles têm um símbolo histórico. E esse que é importante, João dos Santos, que foi a época cujas ações passam no interior do Nordeste, na época da Colina Prestes. Então, todos os romances dele, eles têm um fundo histórico. Ele pega um fato histórico e torna-o ficcional. Agora, para a gente da Paraíba, Momento de Cajazeiras, meus conterrâneos, o livro importante é exatamente esse, Carcará, que é como um livro de história.
é a história da invasão de Cajazeiras, em 1826, pelo um cangaceiro chamado Sabino Gomes. E ele, em criança, assistiu, hoje, da casa onde ele assistiu, 6, 7 anos de idade, é a Secretaria de Cultura de Cajazeiras. E é um livro de história. Evidentemente, você dando o desconto da ficção, mas ele sempre baseia a sua ficção em fatos históricos. O senhor falou aí sobre ele ter entrado na política meio sem querer, só para o pessoal de casa entender, porque foi na época do regime militar, ele foi eleito governador por eleições indiretas. Eleições indiretas, entendido? Era um cidadão benquisto, tinha desempenhado várias funções de Caixa Econômica, alguns institutos de previdência, etc. Mas eu acho o seguinte, o perfil de Ivan era um perfil, não era o perfil, com todo respeito pelo político de hoje, não era um perfil do político de hoje. Ivan tinha esta virtude de não dar tapinha em ombro, de não pedir votos. Era um homem consciente, sisudo, taciturno, atendia a todos muito bem, mas nunca possuiu esse perfil de cabalar votos. Entendido? Então, é por isso que eu digo, em política, como governo do Estado, tanto na época da eleição do senador ele perdeu, porque eu tenho impressão minha, e eu quero que o público ouvinte respeite, eu acho que Ivan se sentia na política como um peixe fora d'água. Ele não nasceu tolhido para aquilo. Então, ele teria sido um grande escritor, um Jorge Amado, se ele não tivesse enveredado pela política. Mas eu o admiro muito como cidadão, como político, mas sobretudo como escritor. Eu disse isso a ele pouco tempo antes dele falecer. Professor, aí o senhor falou que está reunindo, né, nessa obra que vai ser lançada hoje, peças inéditas, né? Mas dá para a gente adiantar um pouco do que é que vocês conseguiram achar aí nessa peneira? Olha, eu não participei diretamente deste trabalho. Esse trabalho ficou a cargo de uma seleção de Germano, Toscano de Brito, uma assessoria dele, e o patrão disso foi Gonzaga Rodrigues, que vai, essa explicação sua, o público verá hoje à noite. Qual foi o critério que eles adotaram? Mas, evidentemente, que buscaram alfarrábios, escritos antigos dele, não publicados. Mas explicações melhor, o ouvinte terá hoje à noite, 18h30. E aqui um convite à comunidade para prestigiar Ivan. E um brinde. Nós, estou falando em nome da comissão, vamos distribuir gratuitamente este livro hoje à noite a quem estiver presente na Fundação Carlos. Olha que bacana. Então faz só o convite, diz o horário, reforça o seu horário. 18h30, entendido? Fundação Carlos José Américo. Na Praia de Tambaú. Cabo Branco, na Praia de Cabo Branco. Exatamente. Ok, professor, muito obrigado por sua participação aqui e boa sorte para vocês no lançamento dessa obra. Ainda queria um minutinho, Simon, se houver. Bem rapidinho. Concitando o povo, em agosto nós prosseguiremos com essa homenagem em Cajazeiras, onde vamos lançar um busto em praça pública do Filho da Terra. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado, professor.